Um polimento. Uma politriz. Uma boina. Uma superfície na espera de um excelente brilho. Um brilho inexplicável. Um brilho inigualável. Um lixamento na hora certa. Um segredo que passou de geração em geração. Qual o tempo de secagem ideal? Um depoimento. Daí eu perguntei pra ele assim, sabe? Quanto tempo que é pra gente conseguir fazer o polimento numa superfície que foi repintada? E aí, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, não sei. Veja a seguir. Na Conexão Pintura de hoje, você vai ver o tempo ideal para você fazer um polimento. Eita, eita, eita. E depois do programa de hoje, você nunca mais vai ter dúvida quanto tempo depois da repintura você precisa esperar para você começar a fazer um polimento maroto. Eu sou pintor e polidor Calbrini e vou te contar todos os segredos para você efetuar numa pintura marota também. E se você tem um carro na garagem da sua casa precisando de uma pintura ou de um polimento ou de algum reparo, mesmo se você não sabe absolutamente nada, no primeiro link da descrição desse vídeo eu vou deixar um treinamento do básico até o avançado, e mesmo se você não saber de nada, você vai virar um profissional, um especialista na área da pintura automobilística. Pois é, meu grande amigo, uma das dúvidas que todo mundo tem é a respeito de fazer um polimento numa repintura e não sabe quanto tempo espera para fazer esta façanha. E tem alguns pintores profissionais que falam que você tem que esperar 30 dias para você efetuar o polimento. Esses cabos aproveitam para pegar um monte de serviço, fazer um monte de serviço, pegar um monte de dinheiro e depois costuma enrolar o cliente. Depois o cliente chega, meu amigo, ainda não secou, vai ter que esperar mais 10 dias. E eu tive o prazer de conversar com um técnico de uma marca renomeada do Brasil e ele passou para mim todas as informações que eu vou passar para você. Ou seja, meu amigo, a gente tá falando de técnica de técnico. Todo mundo sabe que para fazer um polimento você precisa de uma famosa politriz. Essa daqui é uma politriz rotativa, ou seja, é uma politriz que tem um eixo fixo e quando você gira ela, você aperta aqui, ó, o seu dedinho no gatilho, essa politriz ela roda sobre um eixo fixo. Essa aqui é uma politriz mais agressiva, que é a famosa politriz rotativa, porque ela só rotaciona sobre o seu próprio eixo. Existe no mercado também algumas politrizes que são mais baratas, que é essa boneca aqui, que é uma politriz rotativa também, do mesmo tamanho, mas a diferença dessas duas politrizes está aqui dentro. Essa politriz é uma politriz mais robusta e essa aqui é uma politriz hobby, ou seja, as politrizes mais caras, quando você aperta aqui, ó, e você coloca na velocidade baixa, em contato com a peça, se você precisar pressionar um pouco mais, essa politriz aqui, ela não para, porque ela tem um torque muito bom. Agora, as politrizes mais baratas, quando você coloca um exemplo na velocidade 3, se você forçar um pouco mais na superfície, ela cai a rotação e vai para a velocidade 2. Aí, automaticamente, você tem que compensar subindo um pouco mais na hora do trabalho. Ou seja, é uma politriz que não tem um bom torques, porque é uma linha hobby, uma politriz mais barata. E depois tem outras politrizes que são as politrizes roto-orbital. Esse tipo de politriz, ela é como se fosse uma roquite, entre aspas, porque ela tem um eixo fixo, ela roda sobre o eixo fixo, porém, meu amigo, ela oscila sobre o próprio eixo. Olha o eixo dela aqui oscilando, ó. Que é uma politriz mais voltada para acabamento. E quando se trata de repintura, eu, particularmente, não dispenso essa politriz, que é uma politriz mais agressiva. E nesse caso, a gente está com uma repintura. Ou seja, o carro foi passado por um processo de pintura. A gente aplicou massa poliéster, aplicamos primer PU e aplicamos também tinta poliéster e o verniz PU. E se você não sabe, você tem a opção de aplicar
a tinta PU. A tinta PU é como se fosse um verniz pigmentado, que são essas crianças aqui. Para você entender, a tinta PU é um verniz com pigmento. E aí fica um verniz colorido, entre aspas. E meu amigo Charlie Nelson, o pessoal tem dúvida quanto tempo que pode esperar o tempo correto para você fazer um polimento. E se você não sabe ainda, polimento é a correção do verniz. Por quê? Existe alguns tipos de verniz no mercado. Esses daqui são vernizes alto sólido. E existe também vernizes médio sólido. Esse carro aqui é um carro que é meu. Então, teve parte que eu apliquei com verniz médio sólido. Teve outras partes que eu apliquei com verniz alto sólido. Mas para você entender sobre o polimento, a primeira coisa que você precisa entender é sobre vernizes. O verniz é o último produto que você passa na superfície do carro. E depois de um tempo você precisa corrigir. Pode ser que caia algum cisquinho, pode ser que dá uma cratera, um olho de peixe. E para você tirar esses defeitos, você vai precisar lixar a superfície. Para isso você vai precisar de lixas d'água, que são essas crianças acai. Ô Caio, meu grande amigo, mas fala para mim qual que é a diferença desses verniz. Para você entender, a gente tá com 3 verniz alto sólido, que são os verniz que eu mais indico você usar. Quando a gente faz um polimento numa superfície, a gente está querendo um bom brilho. Mas o que acontece? Tem alguns vernizes no mercado que tem a sua característica, tá bom? Aqui tem 3 verniz, esse daqui é desse aqui e tem mais um verniz, o 8937. E se você está buscando um conjunto de um brilho excelente, com uma boa resistência, você precisa entender as características dos vernizes. No mercado existe verniz médio sólido, existe também os vernizes alto sólido. E por que eu indico você usar verniz alto sólido? Porque dentro da composição desses vernizes tem um teor sólido, que é a quantidade de teor sólido que é colocado dentro de cada composição de cada verniz. E o teor sólido, ele vai deixar o carro, além com um excelente brilho, ele vai dar também resistência ao verniz. Quando você usa um verniz médio sólido, você vai perceber também que o verniz médio sólido é um verniz menos resistente, porque tem menos teor sólido dentro de cada verniz. Todos os fabricantes, ele tem o produto de entrada e os produtos melhores dele, sendo que todos eles, normalmente, o verniz de entrada são vernizes médio sólido. Para você ter ideia, esses 2 vernizes aqui, ó, são vernizes alto sólido da Sherwin-Williams. A diferença é que esse verniz aqui, ele vai alastrar mais. Quando você aplicar, você vai ver ele puxando o brilho praticamente automático. E esse verniz, ele vai ter uma boa quantidade de teor sólido, não tanto que nem esse, mas depois esse verniz, ele vai perder o brilho, ele vai murchar. Esse daqui murcha também, mas pouca coisa. Então, meu amigo, é impossível você pegar um verniz da Six e querer comparar com o 8937, que não tem como, porque as linhas deles são diferentes. É a mesma coisa de você pegar um Corolla e querer comparar com um Honda Fit. Não tem como. Você tem que comparar o Corolla com o New Civic. Esse verniz aqui, o 8937, ele vai concorrer com o Sky 13.000. Esse verniz da Six, você não tem como comparar com o CC 900. Esse verniz, ele vai alastrar bastante. Quando você faz a aplicação dele, você percebe que se você for no outro dia, o brilho vai estar o mesmo brilho, beleza? Por quê? Porque são verniz com alta tecnologia. Esse verniz aqui, quando você passa ele, você vai ver que ele vai alastrar bem. Ou seja, de um dia para o outro, se você aplicar esse verniz, você vai ver que tem uma queda de brilho. E você vai perceber que também que o acabamento dele vai murchar o verniz e vai perder brilho. Então, sempre importante, se você está querendo que o seu carro tenha bastante brilho, uma coisa muito importante, fundamental, que você tem que entender, é que você não pode colocar mais diluente do que o verniz precisa. Se o fabricante indica para você aqui, ó, 30% de diluição, você respeita, coloca no máximo 30% de diluente. Por quê?
Senão você vai enfraquecer a composição do verniz. Esse diluente, até 30 dias, ele vai estar em processo de evaporação e às vezes você faz um polimento, fica lindo. Porém, meu amigo, você colocou muito diluente, esse diluente aqui, ele vai evaporando e aí vai perder brilho na superfície. Então é muito importante, quando você for usar qualquer tipo de verniz, você usar o diluente próprio, tá bom? Um exemplo, se eu for usar Sikkens, eu vou usar o diluente da Sikkens. E se você for usar Sky, você usa o diluente da Sky, que até acabou e aqui tem só um restinho de verniz, tá? E outra coisa que é importante, falando para você ter um excelente brilho na sua repintura, é você usar também a régua própria do fabricante. Vai usar um verniz da Sikkens, usa a régua da Sikkens, embora é 2x1, mas tem diferença na régua sim, tá bom? Então, ou seja, vai usar um verniz da Sherwin, um produto da Sherwin, usa a régua da Sherwin. Vai usar da Sikkens, usa da Sikkens. E aí por diante. Porque pode ter variação entre a régua, mesmo se a escala for a mesma, mas acontece de ter variação, porque da densidade do produto e outras coisas a mais. E essa informação que eu estou passando para você, não é informação que eu estou passando não. Quem falou isso para mim foi os próprios técnicos, tá bom? Se você fazer a diluição de um produto da Sikkens com essa régua, e depois você fazer a mesma diluição com o produto da Sikkens com a régua da Sikkens, você vai ver que vai ter alteração e o verniz com essa régua aqui vai ficar mais denso, com essa régua aqui vai ficar mais fino. Então você tem que sempre seguir a orientação do fabricante, usando sempre os produtos e a catálise do próprio fabricante, para você também ser amparado pela garantia do fabricante, beleza? Tá bom, meu amigo Cacau, mas fala pra mim, bebê, quanto tempo eu preciso esperar para fazer um polimento numa superfície que passou por um processo de repintura? Vai, Cacau, solta a voz, hein? Uma coisa muito importante, sabe essa regrinha de 30 dias que o pessoal fala? Não é para você fazer o polimento, mas sim para você fazer a vitrificação ou uma cristalização. Porque quando você usa produto de vitrificação ou de cristalização, vai formar uma película protetora na pintura do seu veículo. Ou seja, lembra que eu falei para você que o solvente precisa evaporar? Quando você faz uma pintura, essa pintura vai ficar 30 dias em processo de evaporação. Ou seja, antes desses 30 dias, você não pode passar nenhum produto de vitrificação e nem de cristalização. Você tem que usar um produto de brilho, tá bom? Para realçar o brilho, que não tem carnaúba na sua composição. Ou seja, que não vai formar uma película, evitando a evaporação dos produtos que tá na pintura, beleza? Agora, meu amigo, para você fazer o polimento, todo fabricante ele vai especificar aqui, ó, no verso do produto, o tempo da secagem do produto. Tá aqui, ó, não sei que você consegue ver debaixo do meu dedo sujo, 20 horas, tá bom? Numa temperatura de 25 graus. Depois de 20 horas, você sim pode fazer o polimento, que você vai estar amparado pela garantia do produto. Mas lembrando que, vamos pegar outro produto aqui. Tá um pouco apagado, mas tá aqui, ó, 12 horas. Ou seja, você usando esse verniz aqui, que não é concorrente desse verniz, porque esse daqui tá acima, para você entender. Depois de 12 horas que você aplicou o produto, você sim vai vir fazendo o polimento, que pode, tá bom? Agora lembrando que aqui ele especifica que você tem que esperar 12 horas numa temperatura de 25 graus. Ou seja, você fez a aplicação do verniz 6 horas da tarde. No outro dia, às 6 horas da tarde, você vai poder fazer o polimento? Vai, se a temperatura ficou 25 graus, tá bom? Das 6 horas da tarde até as 6 horas da tarde do outro dia. Um exemplo, se você está numa região que está 10 graus a temperatura, você não vai esperar às 12 horas, porque o verniz não vai estar curado suficiente. Quando você vai fazer uma pintura, um exemplo, com CC 900, que está falando 25 graus, e você está usando o catalisador também, que é para você usar nessa temperatura. E o diluente também é um diluente para você usar numa temperatura de 25 graus. Agora, se você estiver num lugar que é um lugar mais frio, dá uma olhada nas especificações do fabricante, que o fabricante vai indicar para você um outro catalisador, dependendo do fabricante, e um outro diluente. Aí sim, ele vai conseguir manter essa 12 horas da cura para você fazer o polimento,
tá bom? Mas dependendo do fabricante, com um catalisador específico e um diluente específico também. 12 horas também, numa temperatura de 25 graus. Agora um exemplo, se você está numa região que está batendo 10 graus de temperatura, se você usar esse verniz com o catalisador dele e com o diluente dele, meu grande amigo, você não vai esperar 12 horas, espera 24 horas e aí sim você faz o polimento. Mas, ou seja, todo o produto para você fazer o polimento vai ter aqui as especificações técnicas falando a 25 graus, depois de 12 horas, você sim pode fazer o polimento. Agora, se você colocar 60 graus numa estufa ou num painel de secagem, em 30 minutos você pode efetuar o polimento. Pois é, meu amigo, agora você já sabe quanto tempo você pode fazer o polimento no seu veículozinho. Tamo junto, forte abraço e é o que, Brasil? É nóis!